quais são os princípios que você acredita, né? São muitos, né? Mas os mais importantes que você acredita para um mundo da prosperidade. Quando eu digo prosperidade, é em todas as áreas, focando bem para a área empresarial, que é o nosso foco aqui. Eu quero saber, o que você acredita de princípio? Cara, tenho que fazer esses princípios aqui, cumprir eles para que eu tenha realmente prosperidade, já que a gente entrou nesses princípios. Tá, a minha história, ela tá baseada num princípio milenar. E esse princípio eu não abro mão dele mais de jeito nenhum. E não tem nada a ver com religião, né? Quem me conhece sabe disso. Eu não sou um cara religioso. Mas o meu princípio principal é relacionamento com Deus. E eu tento trazer esse relacionamento com Deus para dentro dos meus negócios, para dentro do meu casamento, pro relacionamento que eu tenho com as minhas filhas, o meu bom relacionamento com a minha esposa, o meu bom relacionamento com o ciclo de pessoas que eu ando. Por exemplo, todos eles que estão aqui, todos eles sabem desses princípios. Por quê? Porque nós temos um evento que nós fazemos aí com 200, 300 empresários todo mês. Por quê? Porque pode falar o nome aqui, tá que é o Alpha Play. Alpha Play. Eu vou lá palestrar, tá tudo certo. Já foi um dos primeiros a estar palestrando lá. Um dos propósitos que nos mantém junto aí, é Exato. isso aí. Então, para mim, é um relacionamento com Deus. É claro, aquele princípio de lealdade, honestidade, o princípio de você, principalmente o princípio da honra, né? Se você honrar, a honra ela vai te abrir alguns caminhos que qualquer outro princípio jamais vai te abrir. Como a gratidão também, jamais vai abrir. Sim. Então, são princípios que quando você começa a aplicar na sua vida, e foi aí o meu ponto-chave de crescimento na advocacia. Por quê? Porque eu comecei a aplicar esses princípios e dali foi um boom por causa de uma palavra que eu recebi. Aí a dúvida, né? Que palavra que é essa? Mas deixa isso mais pra frente, a gente fala qual que é a palavra. Mas é real, essa palavra, assim, e essa experiência, vamos falar de uma experiência, a gente pode até deixar um pouquinho mais, mas essa experiência mudou a minha vida, assim, não dá pra falar que é 360 graus, porque senão eu volto ao mesmo ponto, né? Mas foi 180 graus. A partir de agosto de 2006, nós estamos em 2024. A partir dali, cara, mudou completamente a história financeira e história de prosperidade da minha vida. A história maior de prosperidade que eu tenho, a maior história de prosperidade, aliás, antes disso, um dos pontos de prosperidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, não é só você não sentir falta de nada. É você ter hoje o suficiente para que você conclua tudo aquilo da qual você foi chamado para fazer nessa terra. E às vezes tá lá, o meu suficiente vão ser 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Talvez para alguém que está nos ouvindo, 1 milhão já é o suficiente. Mas para alguns vai precisar de uns 100, 200, 300 bilhões. Para outros, alguns bilhões. E foi tão interessante isso, porque isso linkou com um propósito muito grande que eu tenho com crianças na África. Mas a gente pode deixar isso aqui também. E esse lance do ganhar dinheiro, né? Todo mundo fala, eu quero ganhar dinheiro, e eu tô trabalhando, tô estudando. E uma vez uma pessoa veio e me perguntou, e eu falo muito sobre ganhar dinheiro, sobre ter uma fórmula para ganhar dinheiro, uma fórmula empresarial de sucesso, como orquestrar uma empresa para ter sucesso. E aí me perguntaram e falaram assim, mas e a minha avó? A minha avó, ela foi uma pessoa boa, ela estudou, ela cuidou da família dela, mas ela nunca conseguiu ganhar dinheiro, ela nunca conseguiu efetivamente prosperar na vida e ter dinheiro. O que aconteceu com ela? Se ela era tão boa assim, se seguir os princípios faz a pessoa prosperar, por que ela não prosperou? E aí eu trouxe para ela a seguinte reflexão, né? Eu falei para ela, mas qual era o propósito da sua avó nessa terra? Será que era ganhar dinheiro ou será que era cuidar dos filhos e da família dela para que hoje, muito bem, de saúde, de base familiar, eles pudessem prosperar? Porque Jesus veio para a Terra, mas ele não teve dinheiro. Mas o propósito dele não precisava ter dinheiro. Então algumas pessoas acham que, não, a pessoa só vai ser bem-sucedida ou próspera se ela ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se ela tiver os recursos necessários que ela precisa para cumprir o propósito dela, acabou, ela é muito bem sucedida. Então essa desmistificação de, não, a pessoa, mas ela tá cumprindo esses princípios e não tá ganhando dinheiro, mas quem disse que o dinheiro é a base do cumprimento do propósito, né? Você vê que existe ateus que cumprem princípios e prosperam. Sim. Por quê? Por causa de princípios universais e milenares. Aí você vai ver o único lugar que é onde tem esse tipo de princípio é um livro da sabedoria chamado Bíblia. E a Bíblia, se você for ver, ela fala muito mais de negócios do que de salvação, cara. Muito mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa, né? Eu tô falando um pouco disso, dessa questão bíblica, Bíblia e tudo mais, porque traz uma sabedoria muito forte ali.
muito forte. Você pega o Novo Testamento, são 2.700 e poucos versos que falam sobre dinheiro e negócios e gestão. E são só 387, se eu não me engano, que fala sobre salvação. Por que fala tanto sobre gestão e dinheiro e menos sobre salvação, isso e aquilo? Por quê? Porque é onde a gente mais erra. Cara, é onde o empresário mais erra, onde o advogado mais erra, é onde o mentor mais erra, é onde a gente erra também ali, é onde talvez você está errando.